Boa tarde, Colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional diretamente do CT Parque Gigante. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional, sobre essa atividade aberta que aconteceu agora às 9 horas da manhã dentro do CT Parque Gigante. E assim que começou o treino, a gente já conseguiu perceber uma boa notícia, que é a de Bruno Tabata. O jogador já está no gramado fazendo alguns trabalhos físicos de maneira individual ainda, mas a gente fez uma pergunta para o Bruno Tabata enquanto ele estava dando algumas corridas em volta do campo, e dentre as perguntas que a gente fez é se ele estaria disponível para o Clássico Grenal, se dá para ele estar à disposição. Ele disse somente uma palavra: dá para estar à disposição. Então, o indicativo que o próprio Tabata deu é que ele estará à disposição já neste Clássico Grenal. Mas eu quero te contar um pouco sobre as atividades que foram feitas pelo Roger Machado. O treino durou por mais ou menos 2 horas, tá? Mas dentre essas 2 horas a gente conseguiu ter 30 minutos aberto. A gente conseguiu ver 2 atividades do Roger Machado, uma inteira e a segunda quase por inteira. A primeira atividade do Roger foi uma atividade mais de aquecimento, uma atividade um pouco mais física, onde ele dividiu o grupo do Internacional em 3 e a partir dali começou a realizar alguns bobinhos, né? Ou seja, alguns jogadores, inclusive a gente dava para perceber que ele colocou de um lado os jogadores da base, do outro lado ali os jogadores assim que a gente considera que é do time titular, e do outro jogadores estrangeiros, até por causa do Carboneiro, para ele ter uma adaptação um pouco mais rápida. E foi uma atividade ali, e enquanto isso, vale deixar o destaque que hoje, pela primeira vez, pelo menos de todos os treinos que eu fui, o Inter estava utilizando os 2 campos, né? O Inter, para quem não sabe, aqui no CT Parque Gigante tem o campo 1, que é o campo principal, que é o campo que o Inter sempre treina, e atrás tem o campo 2. No campo 2, os goleiros do Inter estavam fazendo uma atividade específica, o Antony e o Ivan Quaresma, uma atividade de reposição de bola. Lembram do gol do Alan Patrick contra o Juventude, onde o Antony repõe a bola? Basicamente, o Antony estava fazendo isso com a mão e com os pés, todos os goleiros do Internacional. Depois que terminou esta atividade dos goleiros e a atividade também de aquecimento, né, dos bobinhos, o Inter foi por inteiro para o campo 2. E aí no campo 2 começou-se a ter uma atividade com ênfase em finalização. Inclusive eu estou colocando aí os vídeos na tela para exemplificar um pouco mais essa situação para ti. E dentro dessas atividades a gente percebia que quem fazia as finalizações eram os pontas do Internacional, os laterais e obviamente os atacantes. Então a gente conseguia ver o Ener Valencia, o Borré, o Carboneiro, o Wanderson, os laterais Brian Aguirre, Nathan Santos, Alexandre Bernabei fazendo as suas finalizações, e o Inter colocou um goleiro em cada lado. De um lado estava o Diego Esser com o Ivan e do outro estava o Antony com o Felipe Sírio, o Cauê Elias, na verdade, o goleiro que estava também à disposição. O Inter tinha 4 goleiros hoje à disposição. E dentro dessas atividades eu quero te trazer alguns destaques. Era uma triangulação que começava com o zagueiro. De um lado, onde eu estava gravando, estava o Vitão Augustin Rogel e o Bernardo Jacob, que nem é zagueiro, mas é volante. A bola ia diretamente para o meio armador, que era o Alan Patrick. Ele passava para o volante, que poderia ser o Ronaldo, o Bruno Henrique ou o próprio Fernando, e o volante fazia o lançamento para o ponta, né, ou para o atacante, enfim, e ele fazia a finalização para o gol. Quero te trazer alguns destaques, tá? Foram alguns erros, tá? Para não dizer vários erros de finalização. Mas eu quero pegar alguns destaques positivos. Carboneiro acertou boa parte das finalizações, e Brian Aguirre, por incrível que pareça, o lateral direito colorado, que é muito contestado, foi muito bem no treino de finalização. Inclusive dominava a bola muito bem. Tem um gol muito bonito que eu gravei, inclusive, dele dominando a bola por cima e dando com a perna direita de chapa, tirando completamente do goleiro Ivan. Então foi um destaque da atividade que a gente conseguiu perceber. E do outro lado estava com outro grupo também fazendo a finalização. E obviamente destaque para Rafael Santos Borré, que finaliza muito bem. E a partir disso o treino foi fechado. Depois, por mais 1h30 durou os treinos, a gente não sabe, né, porque a atividade foi fechada. E agora há pouco a gente teve aqui a entrevista coletiva por parte de Rafael Santos Borré. E o Borré é um cara que se comunica muito bem com o torcedor colorado, é um cara que está muito identificado, então é muito legal de conversar com ele, é muito legal de ter esse tato, é muito legal de poder perguntar para o Rafael Santos Borré. E a primeira pergunta, inclusive, não tinha como ser diferente, foi sobre o Clássico Grenal e sobre a expectativa dele para esse clássico. E aí, também a última pergunta que fizeram a ele era sobre a questão do Gustavo Cuéllar, porque eles são muito amigos, inclusive ele confidenciou essa situação dizendo: olha, o Cuéllar acabou escolhendo o lado equivocado dessa história e agora a gente, cada um vai ter que defender a camisa, por mais que a gente seja muito amigo, quase irmãos. Mas ele também falou sobre essa expectativa do Clássico Grenal, que o Inter é uma equipe muito grande, que esse clássico é muito importante para a torcida colorado, que ele sabe o
tamanho disso. O Borré entende o que é o Clássico Grenal, tanto que no primeiro ele fez o seu gol, inclusive é um jogador que ele vive muito o Internacional. Mas ele também falou e deu outros destaques. Eu perguntei para ele, por exemplo, sobre ele já ganhou muitos títulos na carreira e se ele entendia que esse elenco do Inter estava pronto para ganhar títulos. Se esse time do Internacional, que sempre começa mal a temporada e no meio para frente acaba tendo uma melhora de rendimento, se ele entendia que nesse momento o Inter poderia ter uma melhora, se o Inter poderia realmente voltar a ganhar títulos. Ele entende que, primeiro, existe uma pressão muito forte por causa dessa camisa, a pressão de vestir a camisa do Internacional, e ele entende que esse elenco sim é capacitado para ganhar títulos. Ele também confidenciou uma conversa que ele teve com o Carboneiro. Quando o Carboneiro ainda negociava com o Internacional, ele disse que teve algumas conversas com ele. Para quem não sabe, o Carboneiro é um jogador que também é colombiano, então ele tem esse tato também próximo com o Rafael Santos Borré. E na chegada do Carboneiro ao Internacional, o Borré disse que teve uma conversa para falar sobre o Internacional, que se o Carboneiro jogasse bem, se ele tivesse boas atuações, ele ia aproveitar muito porque ele estaria chegando num dos maiores clubes do futebol brasileiro, que era para ele aproveitar essa oportunidade e, melhor, vir para o Internacional, que era o mais importante. Então, a gente pode inclusive colocar entre aspas que o Borré ajudou o Internacional na contratação do Carboneiro, porque ele também, né, fez entre aspas um certo meio-campo. De outras questões também que foram perguntadas a ele foi sobre a dupla Ener Valencia e Borré, que é uma dupla que a gente sabe que até agora não deu certo, e ele também foi perguntado sobre essa questão. E ele disse que gosta muito de jogar com o Ener é um grande jogador, que ainda está acontecendo algumas adaptações do esquema do Roger Machado, mas que é uma alternativa que também ele não se opõe, que é uma alternativa também que ele gosta. Uma outra situação também que foi perguntada para ele foi sobre a pré-temporada do Paulo Paixão. Ele disse, olha, a gente está tendo muitos trabalhos intensos e muitos trabalhos que, inclusive, a gente não esperava, surpreendentes, mas trabalhos que estão nos ajudando muito fisicamente. Ou seja, elogiando muito a preparação física da comissão técnica do Roger Machado, em especial, obviamente, elogiando o Paulo Paixão, que é o nosso preparador físico. Enfim, o Internacional que ainda treina amanhã, no sábado, antes da partida de domingo contra o Avenida, o Inter, que agora vai ter uma maratona de jogos até o final do Campeonato Gaúcho, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, volto logo mais, valeu, falou e foi!